Olá, uma ótima tarde. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, 8 de agosto. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Olha, entre os destaques você vai ver que os embarques de milho das tradings que operam no Brasil têm a apresentação de bom volume nos 4 primeiros dias úteis do mês de agosto. Acompanhamento semanal das lavouras dos Estados Unidos traz melhora para as áreas de soja. Olha, a safra de cana-de-açúcar no estado do Paraná está atrasada e com 30% a menos de produtividade. E veja ainda nesta edição que a Câmara de Comércio Exterior deve, enfim, aprovar no fim do mês de agosto a taxação de 20% sobre o etanol importado. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. A produção de etanol à base de milho no Brasil vem crescendo de forma muito expressiva. De acordo com a única União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a fabricação do biocombustível a partir do cereal cresceu mais de 500% no país nos últimos 3 anos. Nessa edição você vai saber um pouco mais sobre a evolução desta produção brasileira e também saber como que uma usina que produz etanol e é apenas destinada à produção com cana pode se tornar flex pela metade do investimento e assim produzir muito mais etanol. E no final da tarde desta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano acabou confirmando aquilo que muita gente, inclusive a Agricultura BR, já esperava. Trouxe novas melhorias para as lavouras de soja nos Estados Unidos. No total, quando consideramos a soma entre aquelas que estão em boas e excelentes condições da semana encerrada em 6 de agosto com a semana imediatamente anterior, houve uma melhoria de 3 pontos percentuais. 3 pontos percentuais frente aos 18 estados produtores que são pesquisados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos ver agora então como é que ficaram esses dados. Aqui nós temos os dados gerais dos Estados Unidos. As que estão em excelentes condições permaneceram da mesma forma, em 10%. Em relação às que estão em boas condições é que subiu um pouco. Subiu 3 pontos percentuais, 50% estão em boas condições. Já as que estão em médias condições ficaram em 28%. O relatório trouxe ainda 9% das lavouras de soja dos Estados Unidos em condições ruins e 3% das lavouras de soja norte-americanas em condições muito ruins. Vamos saber agora do desenvolvimento em relação à oleaginosa, uma vez que a safra cultivada na temporada 17 e 18 se igualou ao mesmo nível de desenvolvimento que tinha no último ano. Veja só, nós trazemos aqui agora desenvolvimento das lavouras e até o dia 6 de agosto, semana encerrada no dia 6 de agosto de 2017, 90% estavam nessas condições aqui, florescendo. No dia 6 de agosto do ano passado também era em 90%, portanto, veio para uma igualdade aqui a situação da lavoura florescendo nos Estados Unidos. A média para o agosto de 2017, 6 de agosto, já é melhor do que a média dos últimos 5 anos, que é de 88%, de acordo com os dados apresentados no relatório de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura norte-americano. E os fundamentos para o mercado de soja nos Estados Unidos continuam os mesmos. Previsão de clima seco para os próximos dias, o que pode afetar a safra de soja do país. Olha, a expectativa do clima para os próximos 5 dias é de tempo seco na principal região produtora dos Estados Unidos, que é a região meio-oeste.
Mas os investidores ficam cautelosos porque nesta semana há a divulgação de um novo relatório de oferta e demanda do país a ser divulgado na próxima quinta-feira, dia 10 de agosto. Enquanto isso, alguns produtores e também consultorias dos Estados Unidos têm rodado essa região produtora por lá para saber como está realmente a qualidade dessas plantações de soja da nova temporada. A expectativa já de uma qualidade inferior à da encontrada na temporada passada, 16-17, já que eles estão na safra nova 17-18. A expectativa já é de produtividade menor, em especial no sul do estado de Illinois até a borda oeste e norte de Iowa. A gente acompanha agora, então, como que a soja vem operando nos Estados Unidos em relação aos preços nesta terça-feira. Veja conosco na tela que o mercado vem operando em alta no dia de hoje. Veja os negócios para agosto subindo 0,80%. A cotação está em $9,67 por bushel. Já a soja para entrega em setembro deste ano opera $9,71 mais 50, com alta de 0,77%. Os negócios para novembro operam bem próximo ao máximo do dia, a $9,77 por bushel, alta de 0,82. E janeiro do ano que vem negocia a oleaginosa a $9,86, alta agora de 0,79%. E na tarde desta segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, divulgou os dados parciais das exportações brasileiras no mês de agosto. E para os 4 primeiros dias úteis, os embarques de soja totalizaram pouco mais de 802 mil toneladas. Essas 802 mil toneladas, considerando a média diária, dá um pouco mais de 200 mil toneladas, que é superior àquilo que era embarcado em agosto de 2016. Vamos aos números então, números parciais para agosto de 2017, mas trazendo aqui o que veio acontecendo nos últimos meses. As duas primeiras colunas retratam o mês de 2016, o ano de 2016. Nós trazemos aqui que em julho do ano passado eram 5.780.000 toneladas. Vou pedir para o pessoal voltar aqui para o estúdio, porque em agosto de 2016 foram 3.810.000 toneladas que foram embarcadas de soja pelas tradings que operam no Brasil. Esse é o destaque, está aqui na tela agora, o pessoal já traz aqui corrigido. E aí trazemos aqui, a partir da coluna do meio, mais centralizada, o ano de 2017. 2017 nós deixamos o mês de maio aqui porque foi o mês mais expressivo nos embarques oficiais do Brasil. Totalizaram 10.950.000 toneladas de soja. Junho, 9.190.000 toneladas da oleaginosa. Julho de 2017, 6.950.000 toneladas. Apesar de você observar aqui que vem vindo com queda, é uma situação normal, porque o Brasil vinha com volume mais alto de exportações. Mesmo assim, julho de 2017 é bem superior a julho de 2016. Até o momento, agosto de 2017, que vem aqui na cor vermelha, porque ainda está em processo de completar, nós temos um mês inteiro pela frente, 802.000 toneladas foram embarcadas. Aqui, se nós considerarmos a média, eu dizia que em 4 dias úteis foram um pouco mais de 200.000 toneladas embarcadas de soja. Se nós considerarmos a média de embarques em relação à soja em agosto do ano passado, ela é de 165.000 toneladas. Portanto, o ritmo de embarques é melhor para agosto de 2017 do que era no ano passado, o que faz acreditar que deve ficar superior às 3.810.000 toneladas embarcadas no total em agosto do ano passado. Outro dado importante fica por conta do faturamento, a receita das tradings que operam no Brasil. E nós trazemos esse destaque aqui, mais uma vez mostrando o que aconteceu nos últimos períodos, até chegar na coluna vermelha lá, que é agosto de 2017, em 4 dias úteis. Julho de 2016, durante todo o mês, foram faturados 2.420 milhões de dólares com as exportações de soja. Em agosto do último ano, foram 1.590
milhões de dólares que foram faturados. Maio de 2017, com quase 11 milhões de toneladas embarcadas, 4 bilhões e 60 milhões de dólares foram faturados pelas traders no Brasil. Junho, esse valor vem para 3 bilhões 350 milhões de dólares. Julho, 2 bilhões 530 milhões de dólares. E agosto de 2017, números parciais, apenas 4 dias úteis, 290 milhões de dólares em faturamento para 4 dias de exportações brasileiras de soja. O último dado é o valor médio da tonelada que é praticado no Brasil também para esses períodos. É o que a Agricultura BR mostra agora. Trazemos mais uma vez aqui o que acontecia no ano passado. Em julho do ano passado, o valor médio da tonelada da soja era de 419 dólares. Em agosto do último ano, 416 dólares e 80 centes. Fica muito claro que quando entramos em 2017, os valores para a soja são bem mais baixos. Maio de 2017 teve o valor médio de 370 dólares e 80 centes por tonelada. Junho, esse valor caiu para 364 dólares e 70 centes. Em julho, o valor médio pela soja embarcada pelas trades no Brasil, 364 dólares e 50 centes, uma leve queda frente a junho. E em 4 dias úteis, é uma média ainda muito parcial, com apenas 4 dias, mas apresentando alguma melhoria. 373 dólares e 90 centes é a média parcial do valor da tonelada embarcada por soja pelas trades que operam no Brasil. O dólar vem operando com poucas oscilações no Brasil nesta terça-feira, com os investidores de olho nas articulações políticas do governo para tentar dar continuidade às aprovações da reforma, em especial a reforma da Previdência no Congresso Nacional. A gente dá uma olhadinha agora em como a moeda se comporta frente ao real, vem com leve alta ainda até o momento. Alta de 0,19%, cotada agora a R$ 3,13 mais 2. Por aqui, a Agricultura BR fala agora sobre os valores com a soja praticado nos portos brasileiros. Esse é um valor de referência importante para os estados. E nós temos visto a soja oscilando na Bolsa de Chicago, principalmente por conta das informações climáticas. Há expectativas também em relação ao relatório de oferta e demanda, que será apresentado nesta próxima quinta-feira pelo Departamento de Agricultura americano. E tem toda a operação dos produtores rurais e também de consultorias privadas nos Estados Unidos, que vem conferindo mesmo um tempo mais seco para aquele país, um solo um pouco prejudicado, principalmente se comparado às ótimas condições que foram encontradas em 2016. Vamos ver agora então como é que vem soja, valores praticados nos portos. Eu destaco primeiro Paranaguá, que nos últimos 30 dias tem recuo no valor da saca de 8%. Esses 8% acontecem porque no dia 10 de julho o valor médio era de R$ 76 a saca. No dia 20, o valor recuava a R$ 73,60 por saca de 60 quilos. No dia 27 de julho, R$ 73 por saca. No dia 1º de agosto, esse valor recuava a R$ 71 a saca de 60 quilos. E nesse dia 7 de agosto, o valor de R$ 70 para a saca de 60 quilos da soja, queda de 8%, portanto, no Porto de Paranaguá. Já o Porto de Santos também tem queda nesses 30 dias, é o que nós conferimos agora. Porto de Santos, que é o segundo maior embarcador de oleaginosa do país, no dia 10 de julho tinha um valor médio de R$ 75 a saca. No dia 21 do mês passado, R$ 73 a saca, o valor de referência no Porto de Santos. No dia 28, encerrando o mês, a R$ 72,50. Iniciou o mês de agosto já a R$ 71 a saca, para chegar nesse dia 7 de agosto
agosto a R$ 70 por saca de 60 quilos, conferindo queda de 6,7% nos últimos 30 dias para a soja, preço médio praticado no Porto de Santos. Na região norte do Brasil, o rio Madeira está com nível baixo, mais baixo do que a média. E a situação já preocupa porque pode afetar o abastecimento e também o transporte dos produtos por lá na região norte. Vamos saber com a Nadiara, então, como está essa situação e se ela deve melhorar nos próximos períodos. Ela traz os destaques dentro do quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesta época do ano é normal que os rios fiquem mais baixos sobre o norte do Brasil, já que estamos passando pelo período mais seco. No entanto, o nível do rio Madeira ele está abaixo da média para a época do ano. É normal que o nível fique em torno de 15 metros e ele já se encontra abaixo dos 10 metros. Só que em relação ao ano passado, quando o rio atingiu o nível mais baixo da história, chegando abaixo de 3 metros, a situação não é tão crítica. A gente acompanha isso neste gráfico aqui que representa o nível do rio Madeira na estação de Porto Velho. A linha em azul escuro é o monitoramento do rio neste ano de 2017 e a linha em azul mais claro é o monitoramento do rio em 2016. Então, a linha em azul deste ano está acima ainda do nível de 2016, só que há uma grande preocupação porque essa linha deve cair mais. O nível do rio ainda tende a cair ao longo dos próximos meses, como é normal, só que além disso, há um agravante, a chuva deve ficar abaixo do normal para a época do ano, então o declínio pode ser mais acentuado e isso pode trazer preocupação, aí pode atrasar transporte de grãos entre Rondônia e Amazonas e também complicar bastante o transporte de balsa entre o estado de Rondônia e também Acre. Agora, para os próximos dias, até há expectativa para algumas pancadas de chuva entre o estado de Rondônia, Amazonas e Acre, só que é uma chuva bem isolada, de baixo acumulado, que não ajuda na elevação do nível do rio Madeira. No decorrer da próxima semana, a situação não muda muito, a chuva se espalha aqui pelo meio oeste da região norte, atingindo boa parte do estado de Rondônia, Acre e Amazonas, mas mais uma vez é uma chuva de baixo volume. E no decorrer do terceiro período, que vai até o dia 24 agora do mês de agosto, a situação não muda muito. Tem previsão de alguns episódios de chuva com um pouco mais de intensidade no extremo norte do país e aqui sobre o estado de Rondônia, sul do Amazonas, o tempo seco volta a ganhar força. A expectativa é que a chuva fique abaixo da média ao longo dos próximos meses, pelo menos até o finalzinho agora do ano de 2017. Então a gente vai continuar monitorando porque com o agravamento da seca do rio Madeira, o transporte de grãos pode ser comprometido em alguns momentos, principalmente entre Rondônia e o estado do Amazonas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. E por aqui a gente convida você de casa a participar da enquete desta semana que quer saber sobre a greve dos caminhoneiros. Você tem participado dessas manifestações? É caminhoneiro também? Responde pra gente. Se não é, se a população comum tem sofrido com o impacto dessa mobilização causada pelo aumento no preço dos combustíveis? Participe do programa com a gente quer saber a sua opinião. Responda a pergunta, qual a sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros? Mande pra gente pelo WhatsApp no número 67996562266. Muita gente, Fabiano, apoia essa movimentação, tanto é que muitos gostariam também de estar nas ruas, mobilizando o país contra esse aumento no preço dos combustíveis. Exatamente. Tem movimentação no estado do Mato Grosso, continuam nas rodovias. Ora a rodovia está fechada, ora está aberta. Nesse momento está tendo passagem em Sorriso, mas os municípios de cima estão travando. Então, essa é uma situação que ainda está difícil de perdurar. E aí, o que nós temos é o governo que não se manifesta, não se sensibiliza em torno da questão. Vamos ver a opinião de alguns telespectadores que estão enviando e participando do programa conosco. Agora, a participação de Aparecido Donizete, de Alta Floresta, Rondônia. Ele diz o seguinte: os caminhoneiros vão ficar sem tudo porque são eles quem abastecem. Mas, por outro lado, eles têm de fazer isto porque o governo está fazendo isto fora da lei. A opinião aqui do Aparecido Donizete, criticando o governo federal, principalmente. E é importante lembrar que os caminhoneiros, eles estão optando por não faturar, porque eles não estão trabalhando neste momento, não estão conseguindo trabalhar por conta do alto custo e caminhão parado não traz rentabilidade. Ainda nessa edição, a gente fala um pouquinho mais sobre os reflexos da greve dos caminhoneiros
para o escoamento da safra agrícola e também de hortifruti do Brasil. E no próximo bloco trazemos em destaque a produção de etanol à base de milho do país, que vem crescendo bastante. A produção de etanol à base de milho no Brasil vem crescendo de maneira expressiva. De acordo com a Única, União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a produção do biocombustível à base do cereal cresceu mais de 500% nos últimos 3 anos. Na comparação no gráfico, a gente consegue enxergar bem essa evolução. Veja que na temporada 13 e 14, o Brasil produziu 37.030 metros cúbicos de etanol. Temporada 14 e 15 já foram 84.880. Temporada 15 e 16, 141.050 metros cúbicos do biocombustível. E a temporada passada, 2016-2017, encerrada no mês de março deste ano, fechou com 234.140 metros cúbicos de etanol. Na temporada 16-17 até a data 15 de julho, a safra havia produzido 41.110 metros cúbicos. Veja que na temporada 2017-2018, até agora, a última coluna na cor em vermelho, o Brasil já produziu mais de 69.000 metros cúbicos de etanol à base de milho. Portanto, já está acima do que produziu nessa mesma época do ano passado. E se o ritmo continuar assim, o Brasil deve conquistar um novo recorde na produção de etanol à base de milho neste ano. O avanço do etanol de milho no Brasil vai ser tema da conferência sobre açúcar e etanol, que será promovida no estado de São Paulo em novembro deste ano. A gente fala agora um pouquinho sobre a diferença entre a produção de etanol à base de milho e a base de cana-de-açúcar. Você sabia que a produção de milho é muito mais rentável, ou seja, o milho rende muito mais etanol do que a cana-de-açúcar? De acordo com especialistas, cada tonelada de milho ela rende 400 litros de etanol. Enquanto isso, cada tonelada de cana produz entre 80 e 90 litros. É o processo de extração do caldo que vai ser transformado em etanol de cada uma dessas matérias-primas que torna a fabricação de cada uma diferente. A da cana-de-açúcar é mais simples e a do milho é um pouco mais complexa. Veja que para produzir o etanol à base de cana, a cana precisa passar pelo moedor e difusor, então o caldo com o açúcar pode ser fermentado diretamente. Já para fabricar o etanol de milho, é preciso primeiro triturar o grão e colocá-lo na água quente para extrair o amido, que então será fermentado com a ajuda de adição de enzimas. Outro fator que conta a favor da cana é o custo de produção, que é um pouco mais baixo. A diferença entre cana e milho fica entre 10% a 15%. Isso, na opinião de especialistas, não traz muita diferença no final das contas, já que o milho, portanto, rende muito mais a fabricação do etanol. Olha, de acordo com empresas que fabricam equipamentos para as usinas produtoras de etanol, para transformar uma usina que já é destinada à fabricação de etanol à base de cana em flex, é mais fácil, não é preciso começar um investimento do zero. Basta comprar apenas metade dos equipamentos que seriam utilizados em uma usina à base de milho e aí juntar os dois processos em um só. Desta forma, a usina produz muito mais pela metade do custo. Olha só, em Sorriso, no estado do Mato Grosso, a capital brasileira do agronegócio, a colheita do milho de segunda safra já encerrou. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. Sorriso, a capital nacional do agronegócio, encerra a colheita da segunda safra com a cultura do milho. Eu converso agora com o Luimar GM, presidente do Sindicato Rural de Sorriso. Pode-se considerar que essa segunda safra foi uma safra cheia, Luimar? Com certeza, produtores mostrando aí a capacidade, a qualidade que eles conduzem suas lavouras, que eles têm investido no campo. E mais uma vez, Sorriso mostrando o porquê do título Capital Nacional do Agronegócio. Voltamos aos
patamares anteriores, desconsiderando o último ano, onde tivemos o problema aí de estresse hídrico e tivemos uma segunda safra com números bem aquém daquilo que normalmente nós produzimos. Este ano o clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras, tanto de primeira safra, a cultura do soja, como a de segunda safra, que foi implantada dentro das melhores condições de se conduzir uma lavoura. É um plantio feito cedo, um plantio feito com qualidade, da forma que deve ser feito e agora colhendo os resultados daquilo que o agricultor investiu e implantou em sua propriedade. Chegamos ao final da colheita de segunda safra com números expressivos, tivemos uma boa colheita, uma boa produção daquilo que plantamos e que aí estão nos armazéns, até então faltando algum espaço para que se guarde esse produto e também bastante contratos feitos anteriormente que escoaram o produto, facilitando o agricultor a guardar a safra de verão, essa safrinha de milho. Muito milho céu aberto. E agora com a paralisação desses caminhoneiros, como é que faz? Qual é a expectativa? São os gargalos que o agricultor enfrenta no dia a dia e que nem sempre são vistos, né? Tivemos problema de armazenagem, visto que foi uma boa produtividade e também que alguns armazéns ainda têm um pequeno estoque de soja, impossibilitando de usar esse espaço com a segunda safra. Então, causa assim um problema a curto prazo e basicamente já está resolvido. Tinha bem mais produto exposto, hoje já diminuiu o volume. Também a paralisação dos caminhoneiros impede que seja escoado esse produto, mas esperamos que seja resolvido o quanto antes, porque a pauta deles é verídica, a gente entende e praticamente o agricultor e o caminhoneiro é uma entidade só, é uma classe só, porque horas nós precisamos deles para trazer a matéria-prima, para instalar nossas lavouras e na colheita precisamos deles para escoar o nosso produto. Então somos parceiros, vivemos bastante entrelaçados e a gente espera que o quanto antes seja resolvido o problema dessa classe que muito tem feito para que o Brasil alimente a sua população e até exporte produtos para manter a balança comercial. A indústria se precaveu sabendo dos gargalos de transporte e no ato da compra ela já estipulou um prazo mais longo de retirada. Então imaginamos que este milho recém-colhido permaneça nos armazéns no máximo até dezembro e que em janeiro, por início da colheita da safra de soja, já estejam limpos, prontos e aptos a receber o soja que será colhido. Ok, Leomar, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. E a região centro-oeste do país passa pelo período mais seco do ano. A umidade do solo está baixa e já preocupa até a população. Há expectativa de retorno das chuvas, no entanto, para esse mês de agosto. Vamos saber com a Nadiara agora como fica a previsão do tempo estendida para a região. As informações estão dentro do quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Nos últimos períodos, o tempo seco tem sido bastante intenso sobre o centro-oeste do Brasil. Isso se reflete nos baixos índices de umidade no solo, principalmente aqui no estado de Goiás, em Mato Grosso. E além dos baixos níveis de umidade no solo, isso tem agravado também a condição de queimadas, que tem aumentado muito sobre os estados da região. Agora, para os próximos dias, a previsão é de tempo seco em grande parte do centro-oeste do Brasil. Só que vai voltar a chover no sul de Mato Grosso do Sul. No sul e oeste do estado são esperadas algumas pancadas de chuva, por enquanto de baixo volume acumulado. No decorrer da próxima semana é que a chuva se espalha mais e inclusive atinge até o sudoeste mato-grossense. A chuva deve vir com volume maior, principalmente em Mato Grosso do Sul. O volume deve ultrapassar 30 milímetros em 5 dias. É uma chuva volumosa que deve ultrapassar a média do mês de agosto, então é uma chuva até atípica para esta época. É uma notícia boa porque deve aliviar a condição de tempo seco e também diminuir o risco de queimadas, já que a região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul,
é uma das regiões que está enfrentando o maior número de queimadas no Brasil. Para o terceiro período, que vai até o dia 24 agora do mês de agosto, a chuva diminui, mas ainda tem previsão para algumas pancadas, principalmente na metade sul de Mato Grosso do Sul. É uma chuva de baixo acumulado, mas que mantém o tempo um pouco mais úmido. Entre Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, durante esse período, o tempo fica bem mais seco. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Seguimos falando de milho, agora o milho no estado do Paraná, que atingiu 67% de colheita sobre as áreas de produção do milho de segunda safra, é o destaque de agora. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, ligado à Secretaria de Agricultura, Paraná vem com bom desempenho, chegando a esses 67% de colheita. E vem nessas condições de lavouras de milho de segunda safra do Paraná, 87% estão em boas condições, 11% em médias condições e apenas 2% em condições ruins, de acordo com o DERAL. De acordo com o DERAL também, 95% dessas lavouras já estão maduras, portanto, estão em condições de serem colhidas. Esse processo é muito importante porque a colheita segue no Paraná com velocidade. 95%, portanto, já em fase de maturação, 5% apenas em fase de frutificação, de acordo com o DERAL. E o preço do milho no estado do Paraná vem em declínio, assim como em todo o país. Mas a queda ela não é tão expressiva quanto a encontrada em outros estados produtores. No acumulado dos últimos 30 dias, o valor da saca de milho no estado paranaense caiu o equivalente a R$1. Vamos acompanhar na tela, então, como foi o movimento do mercado nos últimos dias. No dia 10 de julho, cotação estava em R$ 21,00 a saca. Este preço se manteve assim até o fim do mês, quando no dia 31 também fechava a este preço, mas agosto começou com um novo recuo. No dia 3, cotação do milho no Paraná já estava em R$ 20,00 a saca, patamar que se mantém até o dia atual, queda de 4,8%. Vamos ver os valores para Santa Catarina, importante estado consumidor de milho, por conta das cadeias produtivas da carne de frango e carne suína. Nos últimos 30 dias, a elevação para os valores da saca de milho. No dia 10 de julho eram R$ 25,00 a saca, valor mantido no dia 18 do mês passado. Em 27 de julho, ele subia para R$ 25,50, para voltar a subir nesse último dia 2 de agosto. Neste dia 8 de agosto, nesta terça-feira, mantém os R$ 26,00 por saca de 60 quilos, R$1 ou 4% de alta no período dos últimos 30 dias para a saca de milho em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul também houve oscilação nos preços neste último mês, mas o patamar de hoje em dia está o mesmo do que há 30 dias atrás. Vamos ver na tela então o que aconteceu no estado gaúcho. Lá no dia 10 de julho, cotação do milho estava em R$ 25,00 na média estadual. No dia 21 do mês caía para R$ 24,00, mas logo depois recuperava o patamar de R$ 25,00 a saca, patamar que também é visto nos dias de hoje. E como era de se esperar, as exportações brasileiras de milho começaram a ganhar um volume mais interessante nesse mês de agosto. É o que nós vamos mostrar agora, comparativo com o mês passado e também com agosto do último ano. Vamos acompanhar então os dados da Secretaria de Comércio Exterior que foram apresentados nesta última segunda-feira durante a tarde. Posição em agosto de 2016 teve embarques de 2.560.000 toneladas de milho pelas tradings que operam no Brasil. Em julho desse ano, mês passado, foram 2.320.000 toneladas. Em agosto de 2017, observe que está na cor vermelha, porque são apenas 4 dias úteis. Em 4 dias úteis, os embarques totalizaram 870.000 toneladas, de acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior.
Agora sim falamos em dólar, porque vamos ver a receita de faturamento das embarques de milho no Brasil. Em agosto de 2016 foram faturados 431 milhões e 900 mil dólares. Em julho deste ano, 357 milhões de dólares. Na cor vermelha vem a parcial de agosto de 2017 com 135 milhões e 200 mil dólares. Observe que aqui nós estamos falando dos 4 primeiros dias úteis do mês de agosto, que já chega a um valor de faturamento bem interessante por conta do volume mais expressivo para 4 dias, mais de 800 mil toneladas. Vamos acompanhar agora como é que vem o valor médio da tonelada e esse valor médio dá para trazer aí realmente uma comparação interessante sobre os valores praticados em 2016 para 2017. Veja aqui conosco que nós tínhamos em agosto de 2016 um valor bem mais elevado para a tonelada do milho no cenário internacional. Eram 168 dólares e 40 centos o valor da tonelada de milho embarcada pelas tradings que operam no Brasil. Em julho desse ano, o valor recuava para 153 dólares e 70 centos, valor médio de todos os embarques do mês passado. Em agosto, média para 4 dias, 154 dólares e 50 centos a tonelada embarcada pelas tradings que operam no Brasil, um pouco melhor que julho desse ano, mas bem abaixo daquilo que era praticado no último ano. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado futuro do milho, aquele mercado que traz uma referência de preços lá para frente. A gente já viu como que está o mercado interno físico, valores atuais. Vamos aos negócios futuros então. Milho negociado na Bolsa Paulista vem hoje com operações mistas, algumas caem, outras sobem. Posição de setembro deste ano. Tem pouquíssimos contratos sendo negociados, são apenas 120 no momento. Essa posição geralmente tem sempre mais de 1.000 contratos, é a posição de referência. Hoje não tem muita coisa acontecendo, mas ainda assim negócios acontecem e trazem o valor para baixo, para R$ 26,42 a saca. O milho para entrega em novembro deste ano é operado a R$ 28,65 a saca. E o milho para entrega em janeiro do ano que vem, hoje tem um preço um pouquinho melhor do que ontem, alta de 0,24% e negocia cada saca R$ 29,80. Por aqui, o Agricultura BR fala das condições de lavouras de milho nos Estados Unidos. Isso porque na tarde desta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de acompanhamento de lavouras, que trouxe uma ligeira melhoria nas lavouras que estão em boas condições, 1 ponto percentual. É o que nós vamos conferir agora, trazendo aqui destaque para lavouras americanas de milho, 13% em excelentes condições, então esse número permaneceu o mesmo. O que mudou aqui foram as lavouras em boas condições, com 47% que ficaram melhores, enquanto que as que estão em médias condições permaneceram com 27%. O relatório trouxe ainda 9% das lavouras norte-americanas de milho em condições ruins e 4% em condições muito ruins. A Agricultura BR agora mostra como é que vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha comigo. Milho na referência internacional vem com queda em torno de 0,5% nas posições de mais curto prazo. Setembro recua 0,47%, negociado a 3 dólares 70 centos mais 50 por bushel. Dezembro recuo de 0,51%, posição negociada a 3 dólares 84 centos mais 75 bushel. E março de 2018, 3 dólares 96 centos mais 50 por bushel, com queda de 0,5% neste momento, vai recuando o milho negociado na Bolsa de Chicago nesta terça-feira. E o Agricultura BR tem proposto para você enquete para saber a sua opinião a respeito da paralisação ou greve dos caminhoneiros. Uma situação muito séria que afeta todo o país,
principalmente porque são nas rodovias brasileiras que é transportada as riquezas produzidas no país, em sua grande parte. Por isso, a Agricultura BR quer saber, e você acompanha na tela conosco, a enquete desta semana, que pergunta qual a sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros. Você pode responder no nosso WhatsApp, o número é 67996562266, 67996562266. Responda, queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Tem muita gente respondendo, Fabiano, muita gente falando a favor dos caminhoneiros, classificando essa mobilização da classe muito digna. A gente tem a opinião aí do Gabriel, ele que é de Palmeirópolis, no Tocantins. Ele comenta o seguinte: somos do sul do Tocantins e aqui não fomos afetados pela greve ainda, já que, infelizmente, os abusos dos atuais governos exploratórios, com péssima administração dos recursos e políticas impensáveis ao retorno social, já tornaram-se costume e habitualidade. Ele continua a sua frase, a gente pode mudar a tela. Infelizmente, o povo não se indigna mais com isso, entretanto, deve-se aplaudir tais movimentos por reivindicação de direitos dignos, como qualquer outro movimento de clamor por direitos que se garantem legalmente. Daí a opinião do Gabriel de Palmeirópolis, no Tocantins. Gabriel, obrigada pela sua participação. A gente espera a opinião também dos demais amigos aí dessa região e também de todo o Brasil para participar da nossa enquete dessa semana, que quer saber como que essa greve está sendo vista por todo o país. E você responde, você já sabe, no nosso WhatsApp, pode responder no Facebook, no Twitter também, mas principalmente no WhatsApp, 67996562266, queremos saber a sua opinião. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo. Fique com a gente, na volta tem o preço do café pelo Brasil. Estamos de volta. A gente continua falando sobre a produção agrícola do país, agora com foco no café. Produção de café do Brasil nesse ano de 2017 é estimada em 45 milhões e meio de sacas de 60 quilos do grão. A colheita da variedade Conilon está praticamente finalizada e a de Arábica está caminhando para a reta final. Vamos saber agora então como estão os preços das variedades. A saca de café Conilon tem operado com pouca oscilação nos últimos dias no país. No estado do Espírito Santo, o maior produtor deste produto aqui no Brasil, há pouca oscilação acontecendo. No acumulado do mês de agosto, leve alta de 0,5%. Vamos acompanhar então os números dos últimos dias. Preço médio da saca de 60 quilos do grão, tipo 6, peneira 13 acima. Agosto começou com o valor da saca R$ 415,10. No dia 2 ganhou um pouquinho, veio para R$ 415,46. Dia 3 de agosto, R$ 416,72 a saca. A semana passada encerrava no dia 4 com um leve recuo de poucos centavos e começava esta semana novamente com leve alta, fechando a segunda-feira R$ 416,65 a saca. Por aqui, a Agricultura BR traz a referência para os negócios com café robusta na Bolsa de Londres, referência internacional que você acompanha comigo. Trazemos aqui Londres, que tem negócios em alta, em torno de 0,5% nesta terça-feira. Posição de setembro é negociada a $2.174 a tonelada, alta de 0,5%. Novembro, $2.167 a tonelada, com alta de 0,46%. Já janeiro de 2018 tem a posição negociada a $2.144, alta de 0,56%. Elevação também na posição de março de 2018, com alta de 0,28% a $2.124 a tonelada.
Vamos agora aos negócios com café arábica, produção grandiosa no sul mineiro e também no estado de São Paulo. A gente acompanha agora como estão as cotações em ambas as regiões, começando pela região da Alta Mogiana, no estado paulista. Olha, os preços do arábica ganharam força neste último mês de julho, depois de caírem mês a mês no decorrer das atividades de colheita. A gente acompanha na tela agora como que foi a evolução de preços nestes últimos meses, relembrando mês a mês a quanto foi negociada a saca de 60 quilos do grão. Veja que no dia 8 de março, o preço da saca na região da Alta Mogiana, em São Paulo, era de R$ 500 a saca. No dia 10 de abril, caía para R$ 480, no mês de maio para R$ 460. Este patamar mais baixo para o arábica ficou operando assim até o mês de julho, quando ele começou a ganhar força. Neste mês de agosto, já vem para cima, retornando ao patamar de R$ 500 a saca. Na região produtora do sul de Minas Gerais, o preço também recuperou um pouquinho nestes últimos períodos, mas ainda se encontra mais baixo na comparação com o meio ano. Vamos aos números então. Veja que no dia 8 de março, cotação estava em R$ 500 a saca. Lá no mês de abril, vinha para 485, caindo no mês de maio para R$ 475. Junho e julho operavam com o preço da saca de arábica no sul de Minas a R$ 460 a saca. E neste mês de agosto, ganhando força, cotação fechando neste dia 8 de agosto a R$ 485. Ainda assim, um pouco mais baixo na comparação com lá atrás, em março, mas já recuperando patamares. Já por aqui falamos a respeito do café, que está em desenvolvimento no estado do Paraná e encontra-se, de acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, em 89% em boas condições, sendo que 78% da área já foi colhida. É o que nós vamos acompanhar agora, primeiro vendo a área que foi cultivada e a área colhida de café no estado do Paraná. São 49.090 hectares cultivados com café neste ano e já foram colhidos 36.100 hectares, ou chegando aqui à situação de 78% das áreas já colhidas. Um outro fator que chama a atenção nas áreas de café do Paraná é a boa condição das lavouras. 89% delas, de acordo com o DERAL, estão em boa situação. Observe conosco aqui essas condições das lavouras paranaenses de café: 89% em boas condições, 10% em médias e 1% apenas em condições ruins, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná. Enquanto os produtores ainda estão ocupados com a colheita da safra 2017 e também o beneficiamento dos grãos, os cafeicultores já estão de olho no céu à espera da chuva por conta da florada da nova safra de café. Lá pelo mês de outubro acontece a primeira florada importante da nova temporada e a expectativa é de chuva para esses próximos dias. Vamos saber com a Nadiara, então, como fica o clima na região sudeste do país. Em breve, ela traz os destaques no Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Nesse mês de agosto são esperados alguns episódios de chuva sobre áreas produtoras do Sudeste e também do Paraná, que já podem estimular a florada do café. No entanto, há uma grande preocupação porque a chuva não se firma, nem mesmo no mês de setembro, que já é normal ter volumes maiores e chuvas mais abrangentes. A chuva deve ser muito irregular sobre o sudeste do Brasil e também sobre boa parte da área central, e ela deve ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco. Isso pode prejudicar essa fase inicial da florada. Nesses próximos 5 dias vai chover forte no sul do Brasil, mas por enquanto a chuva não chega nas principais áreas produtoras do norte paranaense e também do sudeste. No decorrer do segundo período, ao longo da próxima semana, aí sim, a chuva se espalha pelo centro-sul do Brasil, algo que nem é tão normal para a época do ano. Deve chover até acima do normal, principalmente em São Paulo e Mato Grosso do Sul. E a chuva, então, deve atingir as principais áreas produtoras de café do Paraná e do estado de São Paulo. E no decorrer do terceiro período, a chuva ainda se espalha um pouco mais aqui pelo sudeste, vem com baixo acumulado, mas deve atingir algumas áreas produtoras, então, principalmente de São Paulo, sul de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Além disso, vai continuar chovendo de forma um pouco mais frequente sobre o Paraná. No entanto, essa chuva ela não vai se firmar. Como eu falei anteriormente, durante o mês de setembro a gente vai ter uma irregularidade muito grande das chuvas sobre grande parte do centro-sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já, Nadiara. E você, amigo telespectador, qual que é a sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros? Como a gente bem sabe, os caminhoneiros entraram em greve desde o dia 31 de julho, segunda-feira da semana passada, por conta do aumento na tarifa do PIS/COFINS sobre os combustíveis, anunciada pelo governo federal no dia 20 de julho. Durante toda a semana passada, vários pontos do país nas rodovias ficaram bloqueados, justamente para protestar contra esse aumento. Muita gente que não é caminhoneiro, inclusive, assume também que está junto com os caminhoneiros nesta luta. Você que quer também manifestar a sua opinião ou também tem outra ideia sobre este assunto, responda para a gente na enquete dessa semana. Para fazer isso, só mandar uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp. Anote o nosso número, é o 679-9656-2266. E olha, e esse convite para participação é para todos, telespectadores, produtores rurais ou não, quem trabalha no meio do agro ou quem acompanha a nossa programação. E o pessoal tem respondido, nós estamos tendo respostas para essa enquete durante todo o programa. Nós vamos acompanhar mais uma participação de telespectador, que é lá do Mato Grosso, é o Paulo, do município de Rosário, no estado de Mato Grosso. Ele disse o seguinte: sei que não é a melhor forma de resolver o problema do nosso país, mas até quando vamos aceitar que nossos governantes façam o que eles querem? Tudo que eles fazem é para nos prejudicar e temos que aceitar? Vai fazendo alguns questionamentos aqui o Paulo. Chega disso, é época de mudar, é o que afirma o Paulo de Rosário, no estado de Mato Grosso. Bom, e a gente espera o seu comentário, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, aproveite esse tempinho para entrar em contato com a gente. No próximo bloco a gente volta a falar de cana-de-açúcar, você vai saber como está o andamento da safra no Paraná e também sobre a taxação do etanol importado. Já já todos esses detalhes, não saia daí, voltamos em instantes. E o agricultor brasileiro está de olho na nova safra, buscando as melhores condições, buscando o melhor momento para fazer o cultivo e, claro, as melhores situações para ter crédito e com boas taxas. É por isso que o Adriano Edival nos traz mais um recado aqui no Agricultura BR. Ser produtor rural não é para qualquer um. É para quem tem força de vontade, muita organização, comprometimento e, é claro, não tem medo do trabalho. É ser responsável pelo maquinário, pelo plantio, pela colheita e ainda ter tempo para administrar a fazenda. A Caixa reconhece que não é nada fácil. Por isso, oferece o crédito de custeio para você pagar os insumos que a sua produção precisa. E sabe o melhor de tudo? Com taxas de até 8,5% ao ano. Gostou? Então é só procurar um gerente Caixa e conhecer todas as condições. Crédito Rural Caixa, o melhor parceiro do seu agronegócio. Cana-de-açúcar agora, mais direcionado para o estado do Paraná, que é o quinto maior produtor da fibra aqui no Brasil. O andamento da safra 17/18 da cana por lá está cerca de 30% atrasada. Quem diz essa afirmação é a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado, que fala que o motivo desse atraso é a safra passada, 2016, que teve quebra por conta do volume excessivo de chuvas. Além do atraso na colheita e moagem da cana no Paraná, outra situação negativa por lá é a produtividade dos cafezais, que está bem afetada. São vários os motivos que trazem para baixo o rendimento das lavouras de cana no estado. Veja só, as geadas no inverno causaram impacto nos canaviais, as poucas chuvas do verão também, e isso prejudica demais, já que impede o bom crescimento das lavouras. Outra situação que reduz a produtividade local é a mecanização da colheita, que devido ao pisoteio excessivo
prejudicou a rebrota e a longevidade das lavouras. A baixa renovação dos canaviais do estado, em torno de 10%, também tem acelerado o envelhecimento das áreas de cana. Olha, a expectativa de produção e moagem de cana-de-açúcar no Paraná nesta safra é de 36 milhões e 700 mil toneladas do produto, um volume bem abaixo das mais de 40 milhões processadas no ano passado. E depois de muito adiar, a Câmara de Comércio Exterior deve votar no dia 23 de agosto a taxação sobre a importação do etanol feito pelo Brasil. O setor espera que essa taxação seja de 20% sobre o volume, que exceder 600 milhões de litros, desde que não superem 150 milhões de litros por semestre. Anteriormente, o pleito do setor era por uma taxa de 17% sobre qualquer volume importado, mas essa sugestão levantou alguns temores quanto à retaliação dos Estados Unidos em vender esse produto para o Brasil, já que ele é quem está abastecendo essa importação toda do país. Atualmente não tem nenhuma cobrança sobre o etanol importado. Olha, essa situação começou a ganhar força entre o setor produtivo, essa reivindicação, porque o Brasil importou demais de etanol no primeiro semestre deste ano. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, o volume importado subiu 330% na comparação com o primeiro semestre de 2016. Por conta disso, os preços aqui no país foram lá embaixo e isso fez com que o setor reivindicasse essa taxação. No próximo dia 23 de agosto, portanto, Câmara de Comércio Exterior deve dar um novo parecer sobre o assunto. Olha, a Agricultura BR volta a convidar você a participar do programa, sua participação é importante. E nesta semana queremos saber a sua opinião, o seu entendimento sobre a greve dos caminhoneiros. Pode colocar na tela aí a enquete da semana que você responde. Está aí a sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros. Responda pelo nosso WhatsApp 67996562266, 67996562266. É o número do WhatsApp do Agricultura BR, é o número no qual o produtor rural, o telespectador do Canal do Boi, pode dar a sua opinião, se manifestar a respeito dos mais importantes temas que impactam na vida do agronegócio nacional. E a gente compartilha mais uma opinião que a gente recebeu, pode colocar na tela aí, ela é de Santa Catarina, do município de Mafra. Quem respondeu é o Ramses Drosdek. Ele fala o seguinte: o povo está sendo afetado pelos governantes de nosso país e deveria aderir à greve dos caminhoneiros para juntar forças e dar um novo rumo para a nossa nação. Tá aí a opinião dele, obrigada, Ramses, pelo seu comentário aqui com a gente, continue conosco. Agora a gente faz um breve intervalo, já tem mais destaques. Estamos de volta para falar agora de um assunto muito sério: a alta incidência de greening nos pomares do Brasil. A incidência de greening, a principal doença dos pomares citrícolas do mundo,
ela ficou estável no Brasil, mas o índice dela nas lavouras ainda é muito elevado. De acordo com o Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, cerca de 32 milhões de pés de laranja no principal cinturão citrícola do Brasil, que se localiza entre São Paulo e Minas Gerais, está afetado com esta doença. Isso representa 16,7% de toda essa região considerada o cinturão citrícola do país. Os municípios que têm a maior incidência estão localizados no estado de São Paulo. Veja comigo agora na tela o quanto por cento dos pomares de cada um deles tem essa doença localizada. O primeiro deles é Limeira, tem 39,4% dos pomares afetados. Brotas aparece em segundo lugar, com 36,8%, e Porto Ferreira, com 25,4%. Olha, o greening é uma doença muito prejudicial às lavouras citrícolas. Ela reduz a produtividade dos pomares e causa prejuízo aos produtores, pois provoca a queda prematura dos frutos, que quando se desenvolvem são pequenos, irregulares e de sabor amargo e ácido. Como a doença não tem cura, a erradicação da árvore é a única forma de impedir que ela funcione como fonte de contaminação de plantas saudáveis dentro do pomar. Para se ter ideia do poder de devastação do greening, a Flórida, nos Estados Unidos, que é o segundo maior produtor de laranja do mundo, atrás apenas do Brasil, viu sua produção despencar em 100 milhões de caixas nos últimos 10 anos. Estima-se que cerca de 90% das suas plantas estejam doentes. Para buscar combater a doença aqui no Brasil, o Fundecitrus lançou uma campanha chamada Unidos contra o Greening. Tem como objetivo engajar o setor citrícola do país e também a população para ajudar o combate a essa doença e cuidar da nossa produção aqui no país. Para saber mais sobre essa campanha e sobre como você de casa pode ajudar, acesse o site www.unidoscontraogreening.com.br. E a última safra brasileira de citros foi ajudada pela situação do clima, que fez com que os resultados fossem bem melhores. A Nadiara Pereira agora participa conosco e vai falar se o clima para a nova safra vai continuar contribuindo para a produtividade e, consequentemente, para o resultado final de produção. Na última safra de citros sobre o centro-sul do Brasil, tivemos clima favorável, com chuvas regulares e sem ondas de calor tão intensas. Isso trouxe uma boa produtividade, principalmente no sul e no sudeste do Brasil. Só que neste ano a situação mudou um pouco. A chuva deve ficar acima da média sobre a região sul. Isso pode trazer alguns problemas, principalmente com doenças durante essa próxima estação, especialmente a primavera. E sobre o sudeste, a chuva vai demorar muito para se firmar. Teremos chuvas fortes alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Isso também pode atrapalhar um pouco a produtividade, especialmente da laranja em São Paulo e no Triângulo Mineiro. Ao longo desses próximos dias, a expectativa é de continuidade do tempo mais seco em partes do sudeste. Isso deve manter a umidade no solo em declínio, principalmente aqui entre São Paulo e áreas produtoras do sul e Triângulo Mineiro. E no sul do Brasil, por enquanto, a umidade no solo está mais elevada e vem mais chuva nesta semana. Uma frente fria já está chegando ao Rio Grande do Sul, já está provocando chuva forte em partes do estado e pelo menos até amanhã tem risco de chuva forte. Essa chuva se espalha até o oeste do estado do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Só que os maiores volumes de água devem atingir principalmente as áreas de fronteira com o Uruguai e também com o norte da Argentina. No próximo período, a chuva vai se espalhar mais pelo centro-sul do Brasil e deve atingir grande parte das áreas produtoras de citros, principalmente do sul de São Paulo e também algumas áreas do sul de Minas Gerais. O volume de água deve ultrapassar 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Chove também em boa parte de Mato Grosso do Sul, até com volume acima do normal para a época do ano, e a chuva atinge até o sudoeste mato-grossense. No terceiro período, que vai do dia 19 até o dia 24 do mês de agosto, a chuva se espalha aqui por São Paulo e toda a faixa leste do sudeste. É uma chuva de baixo acumulado, mas que deve atingir algumas áreas produtoras, principalmente do interior paulista. No sul do Brasil, a chuva continua mais frequente e com volumes um pouco mais expressivos, garantindo boas condições de umidade no solo. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até mais!
Obrigada, Nadiara. Até mais. E agora a gente segue falando sobre fruticultura, porque a greve dos caminhoneiros, que começou na semana passada em vários pontos do país por conta da alta no preço dos combustíveis, tem prejudicado o transporte de vários produtos de hortifruti. Olha, houve relato de transporte prejudicado de maçã, banana, uva, melancia. Em Minas Gerais, a situação é ainda mais preocupante, porque é um estado que tem uma rota onde há o tráfego bastante completo para o setor do hortifruti. Em Minas Gerais, algumas lavouras de alface tiveram de destruir os pés, passando com o trator por cima, por conta da perda dos produtos. Alguns produtores optam por não colher as frutas do pé para evitar possíveis perdas. Há também a situação de baixa comercialização acontecendo devido à falta de caminhões para chegar aos locais e fazer a coleta destes produtos e levar aos postos de comercialização. Bom, você que ainda quer participar do programa sobre essa greve dos caminhoneiros, responda para a gente a enquete da semana. Pode colocar na tela o número do nosso WhatsApp, é o 67996562266. Conte para a gente a sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros, contando se ela afeta aí a sua produção ou escoamento da sua safra, ou se você, por outro lado, apoia essa mobilização. Nós estamos aqui aguardando o seu comentário. E no estado do Paraná, as lavouras de trigo seguem um pouco ressentidas, sofrendo um pouco com a questão climática. Isso porque as chuvas não são suficientes, né? Tem chovido muito pouco e isso faz com que ela não seja suficiente para umedecer o solo, colocar numa situação de umidade mais adequada para o desenvolvimento da lavoura. Nós vamos acompanhar agora os últimos números apresentados nesta terça-feira pelo DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, em relação ao trigo. É o que você acompanha comigo agora, trazendo aqui os destaques para o trigo paranaense, que mostra que 47% dessas lavouras estão em boas condições. 35% das lavouras de trigo do Paraná estão em condições médias e 18% em condições ruins, de acordo com o que foi apresentado pelo DERAL. Os destaques também ficam por conta do desenvolvimento. Nós vamos ver agora o que está pronto para a colheita no estado do Paraná e também as demais fases de desenvolvimento para o Paraná em relação ao trigo. Observe aqui que nós trazemos que 6% está em fase de maturação, portanto, estaria adequado à colheita. 35% em fase de frutificação, 32% em floração e ainda há 27% em fase de desenvolvimento vegetativo, que podem, principalmente esses 27% e também aquilo que está em frutificação, ser atingidos pelas chuvas, já que tem uma previsão do retorno delas também no estado do Paraná. E o preço do trigo no estado do Paraná ganhou um pouco de força nos últimos meses por conta da expectativa de uma safra menor. Houve muita chuva na fase inicial de plantio, seca durante a fase inicial de desenvolvimento das lavouras e agora pode vir essa chuva também afetando a produção. Vamos aos valores, então? Veja comigo na sua tela preço da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador no estado paranaense. Nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, cotação fechou a R$ 686,51, alguns centavos acima da cotação fechada na semana anterior. No acumulado deste mês de agosto, poucas oscilações têm sido registradas e elas trazem uma leve baixa de 0,09% no acumulado do mês. No estado gaúcho também tem tido movimentação de mercado e por lá os valores estão levemente acima do fechamento do mês de julho. Vamos aos preços então. Esta cotação que você vê na tela é do trigo tipo brando no estado do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, dia 7/8, cotação fechou a R$ 654,90 a tonelada. Elevação em relação à última semana e alta de 0,27% no acumulado de agosto.
Encerrando o tema trigo, vamos saber como é que vem a operação com cereal lá na Bolsa de Chicago. Portanto, referência internacional para os negócios. Trazemos aqui trigo em Chicago, agora sim que vai caindo hoje, caindo de uma maneira um pouco mais expressiva. Posição de setembro perde 1,45%, vem a $4,57 o bushel. Dezembro, $4,83 o bushel, com recuo de 1,42%. Março de 2018, $5,04 mais 75 bushel, queda de 1,27%. E maio de 2018, $5,18 mais 50 por bushel, com recuo de 1,19%. Assim vem os negócios com trigo na Bolsa de Chicago, queda um pouco mais expressiva nesta terça-feira. A gente volta a falar de soja e sobre como estão os valores nas principais praças produtoras do Brasil. A gente começa agora Minas Gerais, mostrando os valores nos últimos períodos que trazem um recuo acontecendo. Vamos aos números então? Veja o preço médio da saca de soja no estado mineiro neste último mês. Cotação caiu 7%, saindo de R$ 62,25 no dia 10 de julho, para estar cotada neste dia 8 de agosto a R$ 60 a saca. Nesse meio tempo, ela veio caindo, caiu com força no dia 27 de julho, começou agosto também em novo patamar de preços. Preço médio para soja em Minas, portanto, está em R$ 60. Para a soja, preço médio no estado de São Paulo também há recuo nos últimos 30 dias, um pouco menor, na casa de 4%, é a região sudeste do Brasil. Em destaque na Agricultura BR, nós mostramos agora que vem quase em 5% essa queda, 4,9% de queda, quando no dia 10 de julho, o estado de São Paulo tinha um valor médio para a soja de R$ 66,50 a saca. No dia 19 do mês passado, chegava a R$ 64,75 por saca. No dia 26 do último mês, caía mais um pouco para R$ 64,25. Em 2 de agosto, mantinha o valor em R$ 64,25 por saca de 60 quilos. E nesse dia 8 de agosto, cai de novo para R$ 63,25, recuo de 4,9% para o valor médio da saca de soja em São Paulo. Soja segue sendo um assunto desses momentos finais do Agricultura BR. Nós lembramos que nós tivemos números importantes sendo apresentados nos Estados Unidos, em torno da lavoura 2017-2018, da oleaginosa. As questões climáticas, os principais fundamentos seguem sendo os mesmos. Há dificuldade em relação à umidade de solo nos Estados Unidos. Consultorias privadas e também grupos de produtores têm verificado isso. As condições são piores ou menos favoráveis do que aquelas que foram encontrados em 2016 para o mesmo período. Contudo, o relatório de acompanhamento de lavouras norte-americano trouxe uma nova melhora em relação às áreas de soja dos Estados Unidos, melhorou 3 pontos percentuais, as que estão em boas e excelentes condições somadas até o último domingo, dia 6 de agosto. Mas o mercado está vendo de uma maneira diferente, considerando mais o que os produtores e as consultorias estão apontando, e hoje nós temos soja em Chicago operando em alta. Posição de agosto com alta de 0,70%, vem a $9,66 o bushel. Setembro, $9,69 o bushel, com alta de 0,54%. Posição de novembro, $9,76 o bushel, com alta de 0,67%. E janeiro de 2018 tem a posição negociada a $9,84 mais 25 o bushel, com elevação de 0,61%. Assim vem os negócios. Lembrando que boa parte de investidores, principalmente fundos de investimento, estão um pouco apáticos nesse momento no mercado por conta do relatório de oferta e demanda que será apresentado na quinta-feira. Há algumas expectativas em torno do que esse relatório pode trazer.
Também nesta quinta-feira, a Conab e o IBGE divulgam o seu novo relatório de acompanhamento de safra do Brasil. Todos os números você acompanha aqui com a gente. Para a gente fechar essa edição, vamos ao dólar no Brasil, que vem oscilando pouco nesta terça-feira. Neste momento, vem com leve alta de 0,03%, ainda na casa dos R$ 3,12. Neste momento, cotado a R$ 3,12 mais 7. Essa edição fica por aqui. A você que esteve com a gente, participou do programa hoje, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Voltamos logo mais às 17h20.